Rodrigo Silva de Gols é um futebolista brasileiro que atua como atacante. Atualmente joga pelo Real Madrid e pela seleção brasileira. Carreira: Santos. Aos 11 anos de idade, Rodrigo assinou contrato com o Santos. O menino da Vila rapidamente tornou-se o principal destaque das categorias de base do Peixe por causa do seu jogo ágil, dribles, resistência física e faro de gol. O atacante demonstrou muita facilidade para fazer gols durante todos os 6 anos no time de base do Alvinegro. Ao lado do centroavante Yuri Alberto, também promovido ao profissional na mesma semana, o atacante era o principal goleador da equipe sub-17, alcançando estatísticas incríveis como 24 gols em 22 jogos pelo Campeonato Paulista Sub-17 de 2017. Em apenas uma partida, a joia santista marcou 6 gols, devido ao excelente desempenho nas categorias de base do Clube Santista. O atleta foi convocado para todas as seleções de base do Brasil e foi o jogador brasileiro mais jovem a assinar contrato com a Nike, aos 11 anos. 2. Profissional. 2017. Em 21 de julho, Rodrigo assinou seu primeiro contrato profissional. Um acordo de 5 anos com multa rescisória de 50 milhões de euros. 3. No dia 1 de novembro, ele foi promovido à equipe principal por Elano, técnico interino na época. 4. No dia 4 de novembro, Rodrigo, aos 16 anos, fez a sua estreia na equipe principal ao substituir Bruno Henrique na vitória por 3-1 contra o Atlético Mineiro na Vila Belmiro, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. 5. 2018. Rodrigo pelo Santos em 2018. Naturalmente, Rodrigo iniciou a temporada de 2018 como reserva. O técnico Jair Ventura ficou incumbido de lançar o garoto. Era de praxe o comandante da equipe santista colocar a jovem estrela em campo na segunda etapa das partidas. No dia 25 de janeiro, marcou o seu primeiro gol como jogador profissional, virando a partida em 2-1 contra a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli, pelo Campeonato Paulista. 6. O treinador tentou lançá-lo no time profissional aos poucos, alegando que o A Prata da casa não possuía suporte físico para aguentar 90 minutos e que acelerar este processo poderia queimar etapas do processo de formação do atleta como jogador profissional, mas foi quase que obrigado a emplacar o jovem como titular após pedidos constantes de conselheiros, dirigentes, principalmente, torcedores de redes sociais e arquibancadas. Cerca de 10 partidas após o início da temporada, no dia 4 de março, Rodrigo estreou como titular da equipe alvinegra no clássico contra o Corinthians, válido pelo Campeonato Paulista, que terminou empatado em 1-1. 7. Em 7 de março, Rodrigo foi convocado para a seleção brasileira sub-28, porém foi dispensado pela CBF a pedido do presidente do Santos. 9. No dia 15 de março, aos 17 anos, 2 meses e 6 dias, após fazer o segundo gol da vitória por 3-1 do Santos sobre o Nacional, do Uruguai, no Pacaembu, Rodrigo tornou-se o jogador mais novo a marcar um gol pelo Santos na Copa Libertadores da América. 10. O recorde acabaria sendo batido por Kaique, que marcou o gol da vitória do Santos sobre o Deportivo Lara, da Venezuela, por 2-1 na Vila Belmiro em 9 de março de 2021, com 17 anos, 1 mês e 25 dias. 11. Marcou o seu primeiro hat-trick da carreira no dia 3 de junho. 12. Os 3 gols foram em cima do Vitória, na Vila Belmiro, na goleada por 5-2 pelo Campeonato Brasileiro. 13. Real Madrid. No dia 15 de junho de 2018, Rodrigo foi contratado pelo Real Madrid por 45 milhões de euros, 193 milhões de reais, na cotação da época. 14. O Santos recebeu 40 milhões de euros, 172 milhões de reais, o equivalente a 80% da multa rescisória, mas Rodrigo só se apresentou no clube espanhol em junho de 2019. 15. 2019-20. Depois de ter atuado em algumas partidas da pré-temporada, estreou oficialmente pela equipe merengue no dia 25 de setembro de 2019, contra o Osasuna, pelo Campeonato Espanhol. Aos 25 minutos do segundo tempo, entrou no lugar do compatriota Vinícius Júnior e marcou o segundo gol do Real, definindo a vitória por 2-0. 16. Já no dia 30 de outubro, anotou seu segundo gol pelo clube, o primeiro da goleada de 5-0 contra o Leganés. 17.
No dia 6 de novembro de 2019, ao marcar um hat-trick contra o Galatasaray, 18, Rodrigo tornou-se o brasileiro mais novo a marcar um gol na Liga dos Campeões da UEFA, aos 18 anos e 301 dias. Além dessa marca, Rodrigo tornou-se o segundo mais jovem da história da competição, atrás de Raul Gonzalez, a marcar um hat-trick em uma partida e o mais novo a fazer um hat-trick perfeito, de perna esquerda, de direita e de cabeça. 19. Rodrigo encerrou sua primeira temporada no Real com 26 jogos e 7 gols. 20. 2020-21. O placar de 2-0 no estádio Alfredo Di Stéfano assegurou ao Real no mata-mata da Champions League. Depois fazer uma assistência para Benzema dar muito trabalho para a defesa do Mönchengladbach, Rodrigo fez sua melhor atuação com a camisa do Real, segundo a imprensa espanhola. 21. Rodrigo encerrou a temporada ainda como reserva, porém fez 33 jogos e anotou 2 gols. 20. 2021-22. Em 12 de abril de 2022, depois de entrar como substituto na segunda mão dos quartos de final da Champions League contra o Chelsea, Rodrigo marcou de voleio para levar o jogo para a prorrogação, em que Karim Benzema marcou o golo da vitória de cabeceamento, permitindo ao Real Madrid avançar para as meias finais. 22. Já em 30 de abril, Rodrigo ajudou o Real a conquistar seu 35º título da La Liga depois de marcar 2 vezes em uma vitória por 4-0 contra o Espanhol no Bernabéu. 23. No dia 4 de maio de 2022, em jogo válido pelas semifinais da Liga dos Campeões, Real Madrid estava sendo eliminado da competição até os 90 minutos do segundo tempo, quando Rodrigo fez um doblete histórico em cima do Manchester City em apenas 2 minutos, levando a equipe do Real Madrid para a prorrogação. Na prorrogação, sofreu um pênalti de Rúben Dias. Benzema ofereceu a bola para Rodrigo marcar um hat-trick, mas o brasileiro preferiu deixar o francês, batedor oficial, bater a penalidade. O atacante converteu a penalidade e a equipe madrilenha venceu no placar agregado por 6-5 e foi à final da competição. Encerrou essa temporada com 49 jogos e 9 gols, com certeza sua melhor temporada com a camisa merengue. 20. 2022-23. O Real Madrid derrotou o Al-Ahly, do Egito, por 4-1, em 8 de fevereiro de 2023, pela semifinal do Mundial de Clubes no estádio Príncipe Moulay Abdellah, Rabat, a segunda maior cidade de Marrocos. Com a ausência de Karim Benzema, Rodrigo teve a chance de atuar entre os titulares e correspondeu às expectativas. Ele marcou um dos gols da goleada por 4-1, na verdade um golaço. 24. No dia 15 de abril, Rodrigo disputou frente ao Cádiz o seu 100º jogo na La Liga pelo Real Madrid, na jornada 29 do campeonato. 25. Em 18 de abril, Rodrigo anotou 2 gols na vitória contra o Chelsea por 2-0, em Stamford Bridge, em Londres, pelas quartas de final da Champions League. 26. O Real Madrid venceu o Osasuna por 2-1 e conquistou a Copa do Rei em 6 de maio, com 2 golos de Rodrigo. 27. 2023-24. No dia 12 de junho de 2023, após a saída de Marco Asensio, foi anunciado que Rodrigo utilizará a camisa 11 do Real Madrid, a partir do início da temporada 2023-24-28. Em 31 de março, no Santiago Bernabéu, pela 30ª rodada da La Liga, Rodrigo brilhou ao marcar 2 gols, contribuindo assim para a importante vitória por 2-0 do Real Madrid sobre o Athletic Bilbao. Seleção brasileira. Sub-17. No dia 30 de março de 2017, Rodrigo foi convocado pela seleção brasileira Sub-17 para o torneio Montaigu. Estreou marcando o único gol da seleção na derrota por 2-1 contra a Dinamarca, e marcou mais 2 contra Camarões e Estados Unidos. Sub-20. Já no dia 7 de março de 2018, Rodrigo e Yuri Alberto, companheiro de Santos, foram convocados para a seleção Sub-20, mas ambos foram retirados da equipe 6 dias depois, após um pedido do presidente do Santos. No dia 13 de dezembro de 2018, foi convocado pelo técnico Carlos Amadeu para a disputa do Sul-Americano Sub-20 de 2019. Sub-23. No dia 15 de maio de 2019 foi convocado para a disputa do torneio de Toulon, porém acabou sendo desconvocado após o Santos não cedê-lo. Foi substituído por Paulinho.
Foi convocado no dia 20 de setembro pelo técnico André Jardine para os amistosos da seleção olímpica, contra Venezuela e Japão. Fez sua estreia no dia 10 de outubro contra a seleção venezuelana. Jogos pela seleção sub-23. Principal. Foi convocado pelo técnico Tite no dia 25 de outubro de 2019 para a seleção brasileira principal. 32 de fevereiro de 2022, marcou seu primeiro gol pela seleção, na goleada por 4-0 sobre o Paraguai, pela qualificação mundial. 31. Copa do Mundo de 2022. Em 7 de novembro de 2022, Tite anunciou a convocação da seleção para a Copa do Mundo 2022. Entre muitos nomes certos no Catar, o de Rodrigo foi chamado para disputar o torneio. 32. Rodrigo fez sua estreia na Copa do Mundo na vitória de 2-0 da seleção brasileira sobre a Sérvia, em 24 de novembro, entrando aos 28 mínimo do segundo tempo, gols de Richarlison, no Estádio Nacional de Lusail, no Catar. A partida é válida pela primeira rodada do Grupo G. 33. Rodrigo fez seu segundo jogo em 28 de novembro. Ele voltou para o segundo tempo no lugar de Lucas Paquetá, onde a seleção brasileira venceu a Suíça por 1-0 no Estádio 974, pela segunda rodada do Grupo G do Mundial. O único gol do confronto foi marcado por Casemiro, no segundo tempo. 34. Rodrigo jogou sua terceira partida na Copa, entrando como titular. A seleção brasileira perdeu para Camarões, por 1-0, pela última rodada do Grupo G. Apesar da derrota, o Brasil avança em primeiro no Grupo G. 35. No primeiro amistoso pós-Copa do Mundo FIFA de 2022, no dia 25 de março de 2023, Rodrigo utilizou a camisa 10 da seleção brasileira na derrota por 2-1 frente à seleção de Marrocos. 36. Vida pessoal. Rodrigo atualmente vive em Madrid com seu pai Eric, sua mãe Denise, a irmã Ana Júlia e seu amigo de infância João Lucas. Seu pai também foi um futebolista profissional, atuava como lateral direito e chegou a jogar pelo Criciúma e pelo Ceará. 37. Rodrigo, juntamente com Yuri Alberto, seu companheiro de time, cursou o último ano do ensino médio no período noturno. Devido a isso, o atleta perdeu alguns dias de aulas, normalmente às quartas-feiras, para jogar pelo Santos. 38. Vale salientar sua admiração por outro menino da vila, o já consagrado Neymar, com quem a joia tem muitas semelhanças dentro e fora de campo. Como, por exemplo, o patrocínio da marca TCL, de Neymar foi anunciado como embaixador global da empresa chinesa de eletrônicos em fevereiro, e apresentado oficialmente pela marca no dia 17 de abril de 2018, em um mega evento na zona oeste da capital paulista. De muletas, o atacante do PSG e da seleção brasileira foi apresentado por Rodrigo, revelação do Santos, que também assinou contrato com a multinacional 2 semanas antes. Onde Neymar Júnior dirigiu as seguintes palavras: "Fico honrado e feliz de ver o Rodrigo tentando seguir os meus passos. Eu tenho meus ídolos, muitos deles ainda jogam e eu procuro segui-los. Mas, ao mesmo tempo, eu procuro ser eu." Fica uma dica. Essa comparação traz um peso. Ser o novo Neymar como eu fui o novo Robinho. As coisas acabam ultrapassando seu tempo, seu limite. Mas fico feliz de ser espelho, disse Neymar. Esse foi o vídeo de hoje, empreendedores, espero que tenham curtido. Se inscrevam no canal, façam um comentário, compartilhe com um amigo que vai se interessar pelo assunto, deixe seu like no vídeo. E um grande abraço!